Graça e paz, amados, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos agora à resposta do tema, né? Para muitos não responderam, eu sei que estão em dúvidas, tá? Muitos confundiram um pouco essa pergunta, tá? Mas nós vamos esclarecer tudo à luz da Bíblia. Minha esposa vai dar um bom dia aqui. Graça e paz, irmãos. Pois bem, queridos, o tema foi: para você, haverá tristeza no tribunal de Cristo? Dê sua opinião, respeitando, claro, opiniões contrárias. Bom, querido, nós vamos então começar a ler um pouquinho, nós vamos entender, tá? Primeiramente, nós vamos fazer uma diferenciação, tá? Em dois fatores aqui, dois aspectos muito interessantes. Vamos lá, minha esposa vai ler aqui à luz da Bíblia. 2 Coríntios 5, do 8 em diante. Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá. Bom, a primeira coisa que nós confundimos aqui, essa passagem diz o quê? Nós vamos ver o quê? Está o quê? Presente diante do tribunal de Cristo, né? Nós vamos estar presente ali diante de Deus para receber. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que o tribunal de Cristo, primeiro, não é para a condenação. O tribunal de Cristo é o momento em que a igreja é arrebatada. A igreja que é arrebatada é a igreja santa. É a igreja que fez a vontade de Deus. Então, essa igreja vai ser arrebatada e aí sim vai se iniciar nesta terra, atenção, a grande tribulação. O anticristo já vai se revelar, tanto que a palavra diz em Tessalonicenses, eu esqueci até de separar o texto para vocês, que há um que o detém, até que a igreja seja retirada. Então, quando a igreja for retirada, então vamos comparecer mediante o tribunal de Cristo. Agora anote, tribunal de Cristo, anota aí também, é para julgamento de obras e não de salvação ou condenação, exatamente. Então, o tribunal de Cristo vai ser pelas obras. Como assim, irmão? Por exemplo, no céu tem serafins, querubins, arcanjos. Você vê alguém brigando ali um com o outro? Não. Então não vai haver, tá? Não vai haver sofrimento nem tristeza. Vai haver um recebimento daquilo que você fez. Ou seja, todos vão ser aprovados, mas cada um dentro do seu mérito. Aquele que trabalhou mais na seara, claro, vai ser mais agraciado, mas não vai haver inveja, não vai haver disputa. Todos estarão felizes. Primeiro que nós não vamos ter consciência mais de pecado, porque nós vamos ler na sequência que nós teremos o corpo glorificado e primeiro, vamos estar diante do Deus vivo. Então, é interessante nós sabermos isso aí, tá? Então, primeiro, nós vamos estar recebendo um galardão, todos vão receber esse galardão para julgamento de obras, tá? Ou seja, aquele, por exemplo, que é preguiçoso na seara, mas ele não peca mais, ele vai para o céu, sim ou não? Sim. Ele tem uma vida regalada, só que ele é preguiçoso na obra, sabe? Faz aquilo ali meio moroso. Conhece gente assim? Sabe? A gente às vezes fala alguma coisa, a pessoa não entra, tá no grupo 10 anos, nunca vi a pessoa falar nada, aqui é papo reto mesmo, tá bom? Então, essas pessoas desmerecem, de certa forma, a chamada. Mas se ele tem uma vida que Deus olha que é uma vida ilibada, ele vai ser salvo, tá? Por isso que diz assim, que vai ser tudo pelo meio do nosso corpo, das nossas obras, bem ou mal feitas, bem ou mal elaboradas. Volto a dizer, o arrebatamento não é para quem tem pecado, é os salvos que vão subir para estar na presença de Deus, tá? Então essas pessoas, eles vão, aquela preguiça espiritual, sabe? Ah, não deu tempo agora, não deu tempo, mas para tudo que a pessoa quer, ela arruma tempo, tá? Então veja só, se ele não está em pecado, não tem problema. Ele pode até ser salvo, claro, se ele subiu no arrebatamento, é porque ele foi salvo e começou a grande tribulação. Mas aí vai ser distribuído os galardões. E outra coisa, galardão não significa o cara ter N igrejas nesta terra. Ele tem que ter compromisso com Deus. Ai, e agora o meu galardão? Ai, eu não construí nada, não. É o que você fala, é a quem você leva a palavra, e se você não peca mais. Está me entendendo até aí? Então, se você confessa ao Senhor Jesus e você honra isso, tudo bem. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Andar mais um pouquinho dentro da palavra. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, aí chama mais uma vez a atenção que nós vamos receber galardão.
vai ser distribuição de galardão diante de todas as pessoas que nós vamos estar diante de Cristo. A igreja não pode estar diante de Cristo se ela não for ser uma igreja santificada. Então nós vamos ver aí que nós vamos receber o galardão, tá? E nesse galardão, tá? Não vai ter esse negócio, não, mas eu fiz mais ou eu fiz menos. Não vai ter isso, tá? Nós vamos aí receber o galardão diante das nossas obras e, claro, tá? Cada um diante das suas obras. Quem fez mais, tá? Tudo bem. Quem fez menos, tudo bem também. É como o vestibular. Por exemplo, o 14º que passou no vestibular e o primeiro não vão chegar na faculdade da mesma forma? Sim. Então é só para vocês terem uma ideia dentro de um exemplo bem claro. Vamos continuar. Apocalipse 20. Peraí, eu acho que... Tá, tudo bem, vamos lá. É isso mesmo. É isso mesmo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque estes não têm poder à segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi mortos pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, aqui o texto é meio longo, mas por que eu coloquei esse texto aqui? Para vocês entenderem a diferença de tribunal de Cristo e trono branco. Vamos lá. Tribunal de Cristo, né? A pessoa recebe, a pessoa é arrebatada, vai mediante o tribunal para receber o seu galardão. A igreja santa subiu, está recebendo um galardão. E aí inicia a tribulação. Ó, o livro de Apocalipse, qualquer hora dessa, nós vamos dar um estudo que é muito rico e muito importante, tá? Então iniciou a tribulação. Nessa tribulação, tem aqueles que vão aceitar a marca, tem aqueles que não vão aceitar, tem aqueles que vão ser martirizados, né, por não aceitarem a marca, enfim. Aí é o que diz aqui, ó. E Cristo vai estabelecer o quê? 1000 anos. 1000 anos ele vai vir com seus santos, vai estabelecer a sua igreja aqui durante 1000 anos, ele vai reinar durante 1000 anos, Satanás está preso, depois ele vai ser solto e vai voltar a enganar as pessoas. Ou seja, esse tempo aí, que nós estamos falando aqui do trono branco, é exatamente as pessoas que vão ficar na tribulação, elas vão ter agora que pagar, não vai ser mais pela graça, mas é pelo sangue. É para ela falar, eu vou ser perseguido, mas eu não vou me render. E aí sim, está dizendo aqui, que aí ele vai abrir o livro, ó, e vi um grande trono branco, o que estava assentado. Aí já vai ser separação, naquele período da grande tribulação, aqueles que ainda vão ser salvos ou não, vão estar escritos ou não. Porque se a igreja já subiu lá atrás para receber o galardão, aqueles já estão salvos. Aqueles já estão salvos, estão entendendo até aí? E começou então a tribulação. Então, na tribulação, vamos saber quem é quem, mediante a dor, mediante a renúncia, mediante a não aceitar a marca da besta. Então, o que está dizendo aqui, ó, e vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, não se achou lugar para eles, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, ó, olha aí, muitos martirizados, muitos aí correndo nessa época, né, perseguidos, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o trono branco já é a sentença, é a separação mediante, porque Deus ainda vai dar 1000 anos de oportunidade, são 1000 anos, ele vai estabelecer o milênio com os seus santos, ou seja, aqueles que subiram para receber o galardão voltarão com Cristo a reinar 1000 anos aqui. E Satanás vai estar preso, como diz aqui em Apocalipse, né? Satanás vai estar preso. Depois ele vai ser liberto outra vez, Satanás, e vai continuar a enganar. Quer dizer, ninguém vai poder dizer no final das contas, resumindo, que nunca foi avisado. Então aí sim vai se abrir o livro, Satanás vai para o lago de fogo, onde está ali a besta, né? o falso profeta, o anticristo. Satanás também vai para lá. E aqueles que não forem achados, mediante negaram mais uma vez,
nessa última oportunidade, eles vão direto para o lago de fogo, lançados no lago de fogo. Então vamos continuar aqui mais um pouquinho. 1 Tessalonicenses 4, do 16 em diante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então é aí, falando aqui do arrebatamento, que vai haver exatamente o tribunal de Cristo. É como o próprio Paulo fala aqui, ó, o mesmo Senhor descerá do céu, com a voz de arcanjo, com a trombeta, e os que morrerem em Cristo, atenção, ressuscitarão primeiro. Atenção, aqui é a primeira ressurreição, tá? No arrebatamento da igreja, onde todos vão comparecer ao tribunal, aqueles que morrerem em Cristo já vão estar também. Depois que ele falou, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui é a primeira ressurreição daqueles que já morreram, tá? E os que ficarão vivos, como Paulo achou que até aquela época ele já estaria vivo ainda, terão um encontro com Cristo, e aí vai receber o galardão. Então presta atenção, sublinha aí, essa aí é a primeira ressurreição. Vamos continuar. Ou seja, só adiantando um pouquinho, se a igreja vai ser arrebatada, é porque a igreja é santa. Se vai com Cristo, está à face de Cristo para receber galardão, é porque não há realmente, né, eles foram aprovados na sua vida aqui na terra, não há pecados. Vamos lá. 1 Coríntios 3, do 1 em diante. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual será a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ok. Essa passagem aqui ela é muito complexa, que as pessoas confundem essa passagem com o tribunal de Cristo. É a obra de cada um. Não, não. Essa passagem, quando você vê lá o título, tá? É a dissensão que havia nas igrejas. Por isso que eu fiz questão de começar lá do versículo 1, onde diz assim, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Olha só, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podem, né? Nem agora podem, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o quê? Invejas, contendas. Então, eu inclusive vi um debate que eu tive até que rir. O pastor usando esse texto aqui para dizer que esse texto é referente ao tribunal. A igreja santa já subiu. Paulo está dizendo aqui na dissensão que está havendo na igreja de Coríntios. É isso que ele está falando. Então ele está falando o quê? Que a obra que as pessoas estão fazendo aqui, tá? Eles vão passar pelo fogo. Ou seja, aqui ainda nesta terra, o Espírito Santo está sondando e todo mundo está sendo passado pelo fogo. O que são a obra deles? É para angariar fundos? É para angariar iates? Carro de luxo? Segurança? Ou é para salvar? Ou é, como eu dei aquela palavra, o Espírito do Senhor está sobre ele para quê? Para curar? Para livrar? Para ir nos hospitais? Então a obra de cada um vai ser colocada. Note que aqui no final ele fala assim, ó. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, ó. Pelo fogo será descoberto, ou seja, aquela igreja de Corinto, todo mundo se dizia santo, mas havia dissensão. Então ele falou assim, o Espírito Santo vai sondar a cada um de vocês e vai ver o que tem dentro de vocês. Ele fala assim, ó, o fogo provará qual seja a obra de cada um de vocês aqui. Então isso aqui não tem nada a ver com o tribunal de Cristo, é uma briga que está havendo dentro da igreja, dissensão, tá? Por isso que eu digo, a gente tem que entender a palavra. E diz assim, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Receberá. Ou seja, vai vir um arrebatamento, ele vai subir e receberá galardão. Tá? Mas aqui o Espírito Santo está provando. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo,
todavia como pelo fogo. Por exemplo, aquele bandido na cruz, ele foi salvo? Foi. Foi salvo pelo quê? Todavia como pelo fogo. Algumas traduções dizem como por um triz. Por quê? Ele recebeu, ele aceitou. Então o Espírito Santo falou assim, olha, você é justo, agora você está justificado, eu vejo seu coração. E Jesus olhou para ele e falou assim, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Manassés foi um dos homens mais rudes. Ele queimou os filhos, ele tinha conhecimento, ele fez tudo errado. No último momento de Manassés, ele faz uma oração e isso ficou registrado. Ficou registrada a oração de Manassés. E diz que Deus o perdoou. Então esse aí é como ele fala, que vai pôr como se fosse por um triz, tá? Mas aqueles que ficam brincando aqui, aos olhos de muita gente, olha, a igreja tá, olha o carro blindado, as obras estão sendo provadas. Estão sendo provadas, tá dando para entender até aí? Então a gente não pode confundir esse texto aqui, tá, com o tribunal de Cristo. Volto a dizer, tribunal de Cristo, ele vai dar galardão para todos. Por quê? Todos estarão arrebatados e diante de Deus. Não sobe ninguém para estar diante de Deus se não for santificado, se não for com a vida transformada. Essa igreja santa, todos vão estar lá. Vai começar a tribulação e nós, em nome de Jesus, creio que eu, que você, todos aqueles que buscam, né, que se esforçam, estaremos com o Senhor Jesus, tá? Na primeira ressurreição, ok? E vamos estar com ele para receber todos um galardão. Ou seja, não vai ter inveja, por que eu fiz porque ele não fez, não vai ter isso. E note que já lá no como é que diz, em Mateus, Jesus fala que muitos lá no tribunal, no trono branco, vão falar, mas Senhor, em teu nome. Esse vai ser aqueles que vão passar e falar, olha, eu nunca vos conheci. Quer dizer, esse aí já não é tribunal, é lá onde vai acertar com Deus, o justo juiz. Tá bom? Vamos continuar mais um pouquinho. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a vitória pela morte. Então não teria foi como. Foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória, né? Então não teria como a igreja ser arrebatada, estar no tribunal de Cristo, cheia de falhas. Porque o que diz aqui, ó, aqui mais uma vez se refere ao arrebatamento para um encontro com o Senhor. Ninguém, volta a dizer, tá? Tribunal de Cristo, não vai haver ai, 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 nem ui, 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 vai haver alegria no céu. Estaremos recebendo o galardão, tá? O galardão. Vai ser julgada obras. Obras o quê? Aquele que fez tudo certinho, fugiu do pecado, mas foi preguiçoso, não interagiu muito, tinha dom, fez tudo, mas ficou ali segurando o dom, travando. Então esses aí vão ter um galardão diferenciado do outro. Mas ninguém vai ser mais do que ninguém, porque todos vamos ser vencedores na presença de Deus. Então é o que ele diz aqui, ó. Esse aqui vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no abrir e fechar de olhos, ó, arrebatamento, ó, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, atenção, e os mortos ressuscitarão, atenção aí, incorruptíveis. Se nós vamos ter um encontro com o Senhor dos Ares, incorruptível, ninguém vai poder ser condenado, amém? Tá dando para entender? Então o tribunal, se eu ressuscito incorruptível, se eu fiz a vontade de Deus e na hora da ressurreição a minha alma sobe incorruptível, tá aqui, ó. E nós seremos transformados. Olha só, transformados. Quando Jesus se ressuscitou, ele se ressuscitou no corpo glorificado. Ele já era santo, ficou mais santo ainda. Corpo glorificado é o corpo que nós teremos, tá? Porque convém que isto que é corruptível, olha só, se revista de incorruptibilidade, tá? Convém, Deus, a gente não pode nos apresentar sujos na presença do Senhor, querer receber galardão. Então, este aqui é mais um momento que deixa claro, tribunal de Cristo, não vai haver tristeza. Por quê? Porque vão entrar lá os salvos, a igreja santa, a igreja que está arrebatada, já no trono branco.
Vai ser a última chance para aqueles que estão aqui, que vai ser estabelecido o milênio. Vai vir as duas testemunhas, por isso que eu queria dar um estudo muito forte de Apocalipse. Vai vir os 144 mil, três anjos pregando para todas as nações ainda dentro da grande tribulação. E aí no final não vai ter desculpa, aí vai abrir 2 livros. Aqueles que continuam brincando, lago de fogo, tá? E é o que diz aqui, ó. Nesse texto aqui, mais uma vez confirma que se nós vamos estar, e olha o que diz aqui, deixa eu iniciar, é muito lindo isso aqui. E agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando nós formos arrebatados, não vamos estar na carne e o sangue, mas no corpo transformado. É o que diz aqui, ó. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E quando ele fala essa morte aqui, é aquela morte eterna. É aquela morte eterna. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, todos esses textos que eu estou lendo para vocês é comprovando que ninguém pode se apresentar para receber galardão, tá? Para receber galardão diante de Deus, subir com a igreja, se estiver em pecado. Então nós temos que separar muito bem isso. E eu vi que muitos confundiram. Muitos falaram, vai ter tristeza. Não pode haver tristezas, todos vão receber um galardão. Não pode haver tristeza. Volto a dizer, todo o reino de Deus é organizado, né? Serafins, querubins, arcanjos, todos ali, tá? Os 24 anciões, tudo ali, existe uma organização no reino de Deus. Então ninguém vai ser desmerecido. Pelo contrário, não vai haver choro, não vai haver lágrima, que a palavra diz. Não vai haver lembranças de coisas que nos magoaram. Já pensou? Você está lá com a coroa, entendeu? E a coroa são méritos. Isso é outra coisa que a pessoa, né, ela não entende. Por quê? Na época de reis, né, o que é? Para facilitar o entendimento das pessoas, ele fala o quê? Coroa, galardão, coroa. Mas ninguém vai andar cheio de coroa na cabeça. Mas são méritos de honra que a pessoa vai ter mediante a ter sido fiel e ser arrebatado para estar todos num banquete com Cristo nos céus. Amém? Vamos caminhar então mais um pouquinho. Acabou. Glórias a Deus, tá? Então, veja só, eu estava até correndo tanto aqui que já acabou, né? Pois é. Então, eu espero ter deixado claro para vocês, tá? Tribunal de Cristo. Vai ser um momento ímpar. Eu quero estar lá. Tenho certeza que você também. Após esse estudo, nós entendemos mais um pouquinho. Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Então, deixamos bem claro aí, tá? Que esse tribunal é a igreja que sobe, a igreja é arrebatada, começa a tribulação, mas os santos já estarão, mediante a face de Jesus, transformados. Não existe pecado, nós estarmos em pecado diante de Cristo se formos transformados. E é o que o próprio Paulo fala aqui, ó. Nós vamos estar incorruptível, não vai haver corruptos na frente de Jesus. Ali é a igreja nata, é a igreja que suportou. Somos mortos que ressuscitaram, morreram em Cristo. É a primeira ressurreição aí. Então nós vamos estar lá diante de Cristo, glórias a Deus por isso, tá bom? Recebendo galardão, recebendo os méritos, claro, cada um pelos seus feitos. Eu quero deixar, antes de terminar, uma palavra para você. Você que está fazendo tudo certo, não peca mais, não faz nada de errado. Ó, irmão, eu tenho certeza que eu tenho agradado ao Senhor, legal, mas não esqueça, é lindo você ter um galardão abençoado, tá? Por quê? Porque você faz além do que Deus peça para você. É o que, aliás, não sou eu que digo, não, a palavra que diz. O que é que Jesus fala? Pede para andar 1 milha, caminhe 2. Pede para dar a túnica, dá também a capa. Entendeu? Então, quando a gente se esforça além daquele quadrado, aí sim, vale muito mais a pena. E que possamos todos estar, sim, diante do tribunal de Cristo e nunca diante daquele trono branco. Trono branco, já sabe, a gente pode chegar lá e ser salvo. Quem ficar, perdão, tomei rouco aqui. Quem chegar lá pode ser salvo, sim, mas vai ser em meio a quê? Em meio a perseguição, em meio a lutas, em meio a torturas, porque vai negar a marca da besta, vai ser torturado, vai ser morto, vai ser as vestes salpicadas de sangue. Eu não deu tempo de eu ler todo o Apocalipse, porque ia ficar comprido demais, mas as pessoas chegavam diante do trono, eles vão chegar diante do trono de Jesus com as vestes salpicadas de sangue. Já não vai ser pela graça, vai ser pelo sangue. Tá? Então, que nós possamos agora nos consertar naquilo que nós temos que nos consertar para estarmos todos diante do banquete e todos declarando glórias a Deus. Todos recebendo galardão, todos nós nos abraçando e, claro, felizes, porque fomos mais que vencedores, como o próprio apóstolo Paulo fala, e a morte foi tragada mediante a nossa vitória.
Que Deus abençoe a todos, graça e paz. Qualquer dúvida, pode falar comigo em off, no grupo, como você quiser. Que Deus abençoe. Graça e paz, família linda, pescadores de almas.